Fala galerinha, belezinha com vocês? Augusto Coelho na área para mais um vídeo e hoje eu quero falar para vocês sobre odds. Pois é, muitas pessoas falam, já conheço odds, não preciso saber mais sobre isso, Augusto. Tá, mas aqui eu vou trazer 3 tipos de odds e o porquê que você tem que entender elas e no final ainda vou dar uma forma de calcular as odds, probabilidades, conversão de um tipo para outro, tá? E vou disponibilizar para vocês essa planilha de Excel também, para vocês poderem testar. Bacana? Então, para você que é iniciante, não sabe nada sobre odds, essa aula vai ser muito boa para você. E para você também que já tem mais experiência, né, já conhece as odds, já trabalha com isso, fique ligado nas dicas que eu vou dar aqui, que vão ser muito legais. Bacana? Então, vamos lá. A odd, pessoal, ela representa a probabilidade de um evento, né? É uma cotação. Ela vai determinar o quanto que você vai ganhar caso sua aposta seja vencedora. O quanto que você vai ter de retorno, né, ao fazer uma aposta. Aquele número lá já vai representar o quanto que você poderá ganhar, certo? E eu falo, pessoal, que a odd, ela representa assim, a essência do apostador. Todo apostador, ele é a principal ferramenta dele, o principal estudo dele tem que ser a odd. Tanto o significado dela, como que ela funciona, as movimentações, certo? O que ela representa, porque toda a vida do apostador não está nos times, nos esportes, nas equipes, e sim na cotação. É ali de onde ele vai tirar o dinheiro, é ali que ele vai ter retornos, ele vai calcular ROI, tudo que o apostador faz, ele está relacionado à odd. Então, daí a importância de se dar para a odd, para o seu significado e entender ela a fundo. Além disso, as odds podem representar as tendências das casas de apostas. Por exemplo, quando você vê um evento com uma cotação muito baixa, uma odd muito baixa, você já entende, algumas situações, que a casa de aposta está dando favoritismo para aquele time, para aquele evento acontecer, entende? No over, por exemplo, você vai no over 2,5 e tem uma cotação muito baixa, você entende que a casa de aposta está achando que aquele jogo, né, pelos estudos dela, pelos números que ela chegou à conclusão que aquele jogo terá muitos gols, por isso que ela jogou uma cotação muito baixa. Então, entender a odd também é entender o comportamento e o pensamento da casa de aposta. E também pode representar o que os apostadores, de modo geral, pensam, principalmente aqueles que têm muito dinheiro. Por exemplo, quando você vê uma movimentação de odd, uma odd está muito alta e ela cai, ela despenca, né, como a gente chama, de 2, por exemplo, para 1,6, 1,5, podem ser vários fatores. Muitos apostadores apostando naquele mesmo evento, né, e a casa de aposta ajusta isso, ou muito dinheiro envolvido naquela aposta de algum apostador muito grande, um grande investidor. Então você também pode entender que essa movimentação da odd representa o que muitos apostadores pensam, né, ou as análises de muitos apostadores. Então ela também diz muita coisa. E uma coisa muito importante, pessoal, que eu ouvi de um grande apostador norte-americano, que ele fala que dos atalhos para você seguir na carreira de apostador é você entender a odd a fundo. E ele dá uma dica de seguinte, entenda a odd e as suas probabilidades, faça essa correlação de cabeça. Como você sabe a tabuada, né, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, ele fala para você entender as odds e as probabilidades que elas representam de cabeça, que isso vai facilitar o seu entendimento do mercado e facilitar o seu entendimento sobre movimentações, sobre o preço justo ou não. Então, é importante você entender, quanto mais você entender essa relação e saber de cabeça, melhor vai ser para você. E nós temos 3 tipos de odds, pessoal, no mercado, que eu vou explicar rapidamente cada uma. As odds decimais, as europeias, as odds fracionárias ou inglesas e as odds americanas. Então, as odds decimais são as mais comuns, né, as que a gente vê nas casas de aposta europeias, asiáticas, né, são geralmente formatos decimais, obviamente, ou até inteiros, odd 2, odd 3, que a gente pega aí. E para obter a probabilidade a partir dessa odd é muito simples, né? Você pega a probabilidade, pega 1, divide pela probabilidade e você vai achar. Exemplo aqui é 1 dividido por 50% da odd 2, que é um evento de 50% de chance de acontecer. E como calcula o lucro a partir dessa, né? Você pega a stake, multiplica pela odd menos 1 e você vai ter o lucro. Exemplo aqui é de uma odd 1,8, se você aposta R$100, você tem R$80 de retorno. Já as odds fracionárias ou inglesas, né, como o próprio nome já diz, é formato de fração, né? Elas são muito usadas nas casas britânicas, né? E ela funciona da seguinte maneira. O numerador, que é o A, ele indica o valor apostado. E o denominador, as unidades apostadas, né? E você pode transformar ela em fração, em formato de odd decimal, muito fácil. Você dividindo o numerador pelo denominador, você já vai ter. Eu dei o exemplo aí da odd 9 por 5, né? É igual a odd 1,8, divide 9 por 5. E para calcular o lucro é muito simples, pessoal. Você vai pegar a sua stake, né, e multiplicar pelo numerador, que é o valor A aí, e dividir por B. Você vai ter o seu valor total. Aí tira a stake que você subtrai da stake, você tem o lucro. Vamos lá, por exemplo. Odd 9,5. Você tem 100, apostou R$100. 100 vezes 9, né, 900, dividido por 5,
certo? 180 menos o 100 vai dar 80. E as odds americanas, pessoal, que é um pouquinho mais complexa, mas eu vou ensinar um jeito muito fácil de entender. Essas odds são muito vistas nas casas norte-americanas, né? Principalmente para os esportes da NBA, NFL, né? Entre outros, CS muitas vezes também tem, esportes, EA Sports, enfim. Elas são representadas em duas formas, valores positivos e valores negativos. Quanto mais o valor for positivo, mais a odd se aproxima do 1000. Quanto mais o valor for negativo, mais a odd se aproxima do 1. Entende? Pega essa relação. E esses valores das odds, elas representam tudo com base em 100 unidades. Da seguinte maneira, se o valor for positivo, por exemplo, mais 200, significa que você vai ganhar mais 200 se apostar 100, certo? Agora, se o valor for negativo, significa que você tem que apostar 200 para ganhar 100. No caso, menos 200, significa que você teria que apostar 200 para ganhar 100. E no caso positivo, você ganha os 200 se apostar 100, tá? É bem simples. Aí para transformar em decimal, é bem simples você fazer essa correlação. E como transforma para decimal? Nós temos que, se for o valor positivo, você vai pegar a odd, dividir por 100, somar mais 1, você tem o valor da odd em decimal. Se for negativo, você inverte. 100 dividido pela odd, mais 1, você tem o valor da decimal. E calculando o lucro? Calculando o lucro, a mesma lógica. Vamos pegar o mais 300 e o menos 300. Como seria o mais 300? Seria que eu ganharia 300, certo? Se eu apostar 100. Entende? Vou ganhar 300 se eu apostar 100. Então, como é que seria? Vamos supor que eu coloquei a stake de 100. 100 na stake vezes a odd, certo? Que é 300, dividido por 100. Obviamente, se anula, dá 300. Agora, o negativo, eu falei que você teria que apostar R$300 para ganhar 100. Mas vamos supor que eu apostei 100, não apostei R$300. Então, como que seria? A seguinte maneira, no menos 300. Você pega a stake de 100 vezes 100, né, dividido pela odd, que é 300. Você vai ter 33,33, certo? De lucro. Bacana? Então, vamos para a planilha de cálculos. Então, pessoal, passada essa explicação básica, eu mostro para vocês essa planilha de cálculos que vou disponibilizar para vocês poderem fazer todos os cálculos. E como que ela vai funcionar? Aqui eu deixei só um exemplo, tá? O exemplo do anterior. A odd decimal, a odd fracionária, a americana, né? E a probabilidade. Tudo isso aqui está relacionado à odd 1.8, se você for transformar. E como que você vai fazer nessa planilha? Você vai pegar ela aqui, colocar. Está trabalhando com a odd fracionária? Pega aqui e coloca o valor dela. Ó. 9 por 5, ela te dá 1.8. 13 por 5, ela vai te dar odd 2.6. 13 por 10, ela te dá odd 1.3. Você vai fazendo aqui e vai calculando a odd em decimal. E aqui, automaticamente, ela vai puxando e te dando o valor. Se você for usar uma stake de 10, se eu usar uma stake de 100, se eu usar uma stake de 50, e ela já vai te dando o valor. Então, você só precisa inserir aqui os valores. Vamos pegar a americana. Menos 600, a odd é 1.17. Se eu apostar R$50, o que acontece? Eu ganho 8. Então, se eu usar uma odd de menos 300, que a gente tem o exemplo lá, entendeu? A mesma coisa. E a probabilidade? Se eu pegar um evento de probabilidade de 65%, quanto que ele vale em odd? Ok. Entendeu? Se o evento for 75%, quanto que equivale em odd? E é isso que a gente vai fazendo. Bacana? Para você transformar a probabilidade também. Pega essa planilha, use, brinque com ela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Não se esqueça de curtir aqui o nosso vídeo, se inscrever se você gostou. E para receber mais vídeos dessa maneira, ative o sininho aqui, tá bom? E comente com a gente o que você achou desse vídeo, gostou? Tem alguma sugestão? Tem alguma dúvida? Manda aí que a gente quer ajudar vocês no máximo possível. Bacana? Obrigado por estar em mais um vídeo aqui com a gente, beleza? E até a próxima, pessoal. Valeu!